Agora recebendo o jornalista e analista político do portal Informe Blumenau, Alexandre Gonçalves. Bom dia, Alexandre. Olá, Jorge, um grande abraço a você, um grande abraço a quem nos acompanha aqui pela Rádio Taberá. Estou à sua disposição. Bom, Alexandre, nesta véspera de feriado, que dia bonito, né? Motivação. Lindo. Para quem tem feriadão, então, maravilhoso. Vamos começar falando sobre a Funasa e a CPI do esgoto. Primeiro, a participação de representantes da Funasa. Quando foram convocados, né, Alexandre? Houve até uma dúvida. Será? Inclusive minha. Será que a Funasa vai vir a Blumenau falar sobre um contrato de esgoto rompido? E veio, né? Inclusive... Em um tempo curto, né? E destacado pelo presidente da CPI, vereador Diego Nasato, né? De que era possível, sim, gestões anteriores teriam ido procurar e conversar com a Funasa tentando resolver o problema. É verdade. A sua entrevista no bloco anterior com o presidente da CPI, Diego Nasato, foi muito esclarecedora, Jorge. Realmente foi muito esclarecedora. E o Diego, mais ou menos, falou muita coisa importante e chegou a dar uma alfinetada nos ex-prefeitos João Paulo e Napoleão Bernardes, que disseram que era muito difícil a conversa com técnicos da Funasa. Isso meio caiu por terra, porque a Câmara de Vereadores fez um ofício e 3 semanas depois estava aqui o superintendente da Funasa estadual e um assessor técnico, que foi o que mais falou durante a reunião dessa CPI. Vamos lá, Jorge. E ele falou questões muito importantes. Se eu não me engano, tu tem até uma sonora aqui para usar. E eu acho que foi o que ele falou na Câmara de Vereadores para a assessoria de comunicação. Eu acho que é bom porque ele resume um pouco e a gente pode entrar nela. Vamos lá, né? Dos 2 convênios que não terminaram, um teve 62% executado e o outro teve em torno de 72% executado, né? Então, assim, a gente está falando de quase 70% dos 2 convênios já executados, né? Então, o montante da Funasa ficaria, porque tem a contrapartida do município também, né? O que deixou de ser aplicado é o da estação, praticamente, os 4 quilômetros de rede que faltou, mais a estação, né? Então, assim, mas o restante, praticamente, a rede do pactuado nos 2, que é em torno de 30 quilômetros, foi executado quase 26 quilômetros, né? Esse é o Romeu Gadotti, técnico da Funasa, que conversou lá com os vereadores. O que o Diego Nasato, né, o presidente da CPI, também deixou claro é que tinha uma contrapartida da prefeitura que também não foi feita. Também. Jorge, vamos lá, vamos tentar recapitular. Por que a Funasa entrou no radar da CPI? Entrou no radar da CPI depois que o ex-prefeito João Paulo Klein, que assinou a concessão em 2010, ele era o prefeito da época, quando ele trouxe a informação de que em 2021 um órgão federal, que eu não me recordo se era a Controladoria Geral da União ou o Tribunal de Contas da União, teria dado razão aos argumentos da prefeitura que questionava por que da suspensão desses convênios, desses 2 convênios da Funasa lá atrás, lá ainda em 2010, logo depois da concessão. Por isso que veio parar no radar e acabou aparecendo uma narrativa bastante interessante. Bom, tudo isso aconteceu porque a Funasa acabou o convênio e foi gerando essa bola de neve ou o rotativo do cartão de crédito, como o vereador Diego usou bem como uma imagem para exemplificar o que aconteceu. Bom, vamos lá. Então, foi assim que veio nesse radar, e aí a CPI conseguiu chamar essas pessoas aqui. E o técnico, que é um servidor de carreira, disse com todas as palavras, Jorge e ouvintes, ele disse que sim, fez uma meia-culpa, dizendo que era o entendimento da Funasa lá em 2010 do governo federal, de que prefeituras, obras que tivessem também a concessão ou a entrega para a iniciativa privada não poderia ter recursos públicos federais, que esse entendimento mudou ao longo do tempo, fez essa meia-culpa, que esse entendimento mudou ao longo do tempo. Importante dizer que o fato aconteceu em 2010, mas foi em 2021
que esses órgãos deram resposta. 11 anos, e nesse período a prefeitura ficou tentando ver o que faria com o contrato sem ir conversar pessoalmente com a Funasa, como a gente viu que era mais fácil do que se espera. Bom, feita essa meia-culpa da Funasa, o servidor da Funasa trouxe informações muito relevantes, o Diego já trouxe, e agora a gente ouviu eles, de que grande parte dos serviços previstos por esses 2 convênios foi cumprido. 72 num, 62 no outro. Quase todo o dinheiro previsto foi empregado, faltando 2 milhões valores de lá atrás, de 2010, mas que praticamente toda a rede prevista para ser implantada, cerca de 30 quilômetros, 26 dela foi implantado, foram feitas uma quantidade significativa de ligação nas casas e faltou a estação de tratamento e faltaram esses 4 quilômetros e faltou também algumas ligações. Ou seja, pegando uma média, cerca de 65% a 70% dos convênios foram concluídos. Isso, dinheiro da Funasa, sem a gente saber quanto a prefeitura aportou. Ou seja, o próprio vereador Diego disse, sim, a Funasa tem uma parcela de responsabilidade, mas a partir do depoimento que aconteceu nessa terça-feira, a gente viu que a responsabilidade da Funasa é menor, que essa bola de neve, esse cartão rotativo que entrou no vermelho, como o vereador disse, ela foi causada por conta do município, por conta das gestões desde 2010 até agora. O que não ficou muito explícito, eu não sei se você concorda comigo, é a questão de que a Funasa diz que tanto de rede, a parte ali da instalação da estação de tratamento, né, que eles dizem que não seria completa, seria uma parte, então faltou um pouco. Mas e quanto do município que faltou? Eu acho que essa é uma informação... Porque eles falam de 20% de cobertura, só foi 3%. Os 4 praticamente já existiam, porque, na verdade, Jorge, deixando bem claro, esse serviço dos convênios, mesmo com esse estágio de 60% a 70%, ele não foi ligado na rede, a rede não foi feita. Então, não dá para considerar esses 60%, 70% como cobertura. Não, isso não foi feito, não foi terminado. Aqueles 4 são de antes, né? Aqueles 4 já estavam quando a concessão foi posta. Isso é importante clarear. Com relação à contrapartida da prefeitura, sim, essa é uma informação boa de se buscar. Quanto é que a administração do ex-prefeito João Paulo Klein, porque ele era o prefeito que recebeu esses recursos do Funasa e depois, quanto ela aportou de contrapartida? Ela aportou todo o valor? Ela aportou quantos %? Ela aportou metade? Ela não poderia ter feito os aportes que talvez encerraria esses serviços, como o próprio vereador Diego falou? Então, tem muito ponto de interrogação, mas a CPI não vai chegar nesse ponto, porque ela está na reta final, Jorge. Exato. Ela está na reta final, ela vai acabar daqui a 2, 3 semanas, que é o prazo regimental. Então, a gente percebe, lembrando que o grande trunfo dessa CPI já foi conquistado, que nem a CPI esperava, que era a revogação do 5º aditivo pelo prefeito Egídio Ferrari, que assinou esse mesmo 5º aditivo em maio, que é a pergunta até hoje que eu não tenho a resposta. Por que a administração assinou um contrato tão draconiano? Por quê? Não era mais fácil parar e dizer assim, gente, chamar a imprensa e discutir. Olha, não dá para a gente colocar mais 10% extra na conta do consumidor, como já tinha sido aqueles 5% da revisão ordinária, não dá para mudar o sistema, não dá para dar mais 10 anos para a concessionária sem uma discussão. Eu quero ver. O prefeito sempre dizia que tinha que revisar contratos. Eu quero ver. Câmara de Vereadores, me ajuda aqui. Vamos discutir isso aqui. Entidades, a CIB, comunidade, vamos discutir. Agora, assinou o contrato. Ninguém brincando, porque tanto o prefeito quanto o Alexandre Vargas, presidente do SAMAI, são policiais, ninguém botou uma arma neles. Ninguém intimidou. Eles assinaram. E depois de ver toda a repercussão negativa que revogaram
Depois de ter... mas é que a gente ainda não tinha o relatório do SAMAI que apontou que a empresa concessionária devia não sei quantos de serviços não prestados. Bom, mas se sabia que essa consultoria estava finalizando o serviço. Por que não esperou? Então, tem muita dúvida nisso e eu entendo que a CPI está se encaminhando para o final. Eu acho que essa é a grande dúvida. Então, a CPI conseguiu seu intuito. Teve a revisão do contrato. Agora, como é que ela vai responsabilizar? A gente ouviu ali o presidente falando algumas questões. Agora, eu tenho a informação preliminar de que esse relatório parcial da consultoria contratada pela Câmara de Vereadores apontou como conclusão problemas na execução do 5º aditivo pela AGIR. Na gestão passada, a AGIR, que é independente do município, tem toda uma ilação feita ao ex-secretário Paulo Costa, que depois foi para presidente da AGIR, mas lembrando que esse aditivo começou a ser construído 3 anos antes dele ir para a AGIR. Ponto. Então está querendo botar na conta da confecção do 5º aditivo e, pelo que eu li, esse relatório vai apontar também a responsabilização da atual administração. Sim, tem responsabilidades. A AGIR tem responsabilidade. A atual administração tem responsabilidade. E eu acho que tem mais gente que tem responsabilidade. Pois é. Eu ia te perguntar justamente isso, né? O que vai pesar mais no final disso tudo? O relatório da CPI ou o relatório dessa consultoria? Não, mas o relatório da CPI vai estar embasado em cima desse relatório da consultoria que foi contratada por mais de 300 e poucos mil reais. É dinheiro público, dinheiro nosso, dinheiro meu, dinheiro seu. Eu acredito que vão ser as duas coisas. Agora, vamos lá, já conquistou o principal, esse aditivo não vale mais, ponto. Agora, que tipo de responsabilização vai fazer? Né? Pô, tá, e quem assinou o contrato? E quem depois assinou os outros aditivos? Qual é a responsabilidade do ex-prefeito Mário? O ex-prefeito Mário foi convocado para depor no último depoimento da CPI. Parece que foi, né, meio que encomendado para que ele fosse o último depoimento. Vamos lá. O prefeito Mário vai falar o que ele tem falado sempre nos bastidores. Eu não assinei nada. Bom, mas por que não assinou se foi? Agora, eu digo, ele vai argumentar a mesma coisa que o André Espezin, ex-presidente do SAMAI, já argumentou. Não assinaram porque não sentiram firmeza no aditivo. E pediram a contratação de uma consultoria, depois de uma outra consultoria, que não, a primeira foi por amostragem, a segunda foi para ver de fato, e resolveu não assinar enquanto isso. E outra situação, esse contrato todo ia cair no colo do próximo prefeito, que no caso foi o Egídio Ferrari. Então também seria, no meu entendimento, prudente você esperar num ano que não é eleitoral. Então, agora o prefeito Mário vai estar lá, vai fazer essa discussão. Tem a discussão também por que não houve a redução quando se previu lá na revisão ordinária que poderia baixar cerca de 2% na tarifa. Essa é uma boa discussão, mas, pelo que eu entendo, o entendimento da AGIR e da prefeitura foi que poderia esperar a revisão extraordinária, que esse valor seria impactado a menos, como dizem que foi. Imagina, poderia ser muito mais, além dos 10 previstos. É verdade. Bom, Alexandre, e essa discussão toda, o que isso pode ter impactado no bolso? E se impactou, tem alguma... Como é que faz? O contribuinte, por exemplo, né, que nesses anos todo vem aí com uma conta de consumo de água gigantesca por causa desse contrato. Mas isso não vai mudar, né, Jorge? A questão final das contas é o que interessa por contribuinte. Não, Jorge, eu entendo a tua linha de raciocínio, você tem razão, mas vamos lá. A CPI foi criada por conta do 5º aditivo. E no momento que esse 5º aditivo deixa de existir, a CPI já cumpriu sua missão. Ela não consegue... o foco dela não era sobre o contrato no sentido de
poxa vida, mas por que é tão caro? Por que é isso? Por que é aquilo? Sim. Não é esse, né? Então a gente tem que entender qual é o raio de ação da CPI. Eu já entendo que é uma grande vitória por uma situação que não precisava ter acontecido, eu insisto. Não precisava ter acontecido. Essa é o grande ponto de interrogação que falta, porque que se assinou esse quinto aditivo, que eu chamo de draconiano, porque ele realmente fica imaginando você tocar-lhe uma tarifa extra de 10%, 10,72%, sendo que já tinha tido um aumento um mês antes, que era o aumento da inflação de quase 5%. Você mudar o sistema de coleta que sempre estava previsto. Eu não sou contra mudar. Eu só acho que a comunidade, a sociedade tem que debater esse tipo de coisa. E ainda dar mais 10 anos para a concessionária e pronto, num canetaço, não. Isso não precisava ter sido feito. Vamos em frente. E explicou aqui o Diego Nasato por que o prefeito Egídio Ferrari não pode ser convocado para a CPI. É verdade, já está claro isso, né? E eles têm razão. Qualquer convocação poderia ser derrubada facilmente na justiça. Por outro lado, Jorge, eu entendo que para finalizar todo esse processo tinha que ser chamado alguém da administração municipal, com todo respeito às pessoas envolvidas. Por quê? Se ouviu o Paulo Costa agir, foi ouvida 2 vezes. E você não vai ouvir quem assinou depois de tudo que você ouviu? Lembrando que a OAB apontou irregularidade por conta de não haver uma lei que prevê a participação. Então tem uma série de coisas que foram apontadas ao longo da CPI que talvez merecessem questionamento na administração municipal. Mas não, a CPI está optando por parar no Mário Wildemann como o último depoente. Vamos lá, Alexandre. Mudando de assunto, né, um avanço significativo para a saúde aqui na nossa região é a abertura do hospital universitário, né? Começou nesta segunda-feira com o pronto atendimento, vai evoluir aí com a passagem do tempo. E qual é o impacto, né, dessa importante unidade de saúde sendo entregue, que era um sonho antigo da universidade, na gestão Egídio Ferrari, politicamente para o prefeito Egídio Ferrari? Jorge, um prefeito que inaugura um hospital não é importante? Há 102 anos, Blumenau não tinha um novo hospital atendendo pelo SUS. É muito, não é pouca coisa. Não é pouca coisa. É uma estrutura que estava construída há 14 anos, foi construída em 2012 pela FURB, e sempre se falava de por que ela não atendia a população. Ela vai atender. Não é uma marca e tanto, é uma marca e tanto. Ponto. Então, é isso que representa politicamente para o prefeito Egídio Ferrari. Eu tenho falado que essa é a primeira marca, esse é o DNA dele, da administração dele. Ele tirou esse coelho da cartola. Bom, mas o acordo era entre FURB e o Instituto IMAS e FURB. Mas se não fosse a articulação na prefeitura e junto à FURB, junto ao IMAS e junto ao governo do estado, isso não aconteceria. Então é importante que a gente reflita sobre isso. É uma obra muito, muito importante. A gente tem que torcer um hospital com pronto-socorro aberto perto da BR-470, Jorge. Né? A gente sabe que ele não vai atender a BR-470, vai ir lá para o Hospital Santo Antônio em casos mais graves. Mas em casos menos graves, a gente conhece, eu moro ali perto, aquela região é uma região que cresce muito, muita gente vai procurar. Eu até brinquei que não duvidava que muita gente ia para ver como é que é o pronto-socorro, porque tem muita gente que tem essa fixação por doença. Então é um fato muito, muito importante. A gente torce muito que dê certo. Foi a opção política do prefeito Egídio Ferrari em detrimento à Policlínica Regional do governo federal, e é uma posição que precisa ser respeitada. Ele foi eleito e ele optou por isso. E a gente torce para que dê certo. Eu entendo que é um grande salto para a saúde pública de Blumenau. Lembra do João Paulo Kleinubing e a ampliação do Hospital Santo Antônio? Sim. Uma obra muito querida, muito chamada, muito difícil de sair, e que o João Paulo assumiu a prefeitura e
quase que de cara, Sim. conseguiu dar uma ampliação, conseguiu te destravar todo aquele processo todo. É o mesmo peso se comparado? Não, Jorge, eu não acho que seja o mesmo peso. Óbvio, talvez de forma prática, o Hospital Santo Antônio talvez não, claro, ele tem muito mais peso, mas por conta dessa simbologia que tu está me provocando, era uma estrutura que estava ali e foi destravada, né? Agora, um novo hospital é um novo hospital. Talvez com a inauguração da futura torre, que o governador Jorginho Melo está aportando quase cerca de 90 milhões de reais para a construção. Bom, aquilo ali deve ser um marco da saúde. Daqui a 2 anos, 3 anos deve estar pronta. Mas são simbologias diferentes. Aquilo ali foi importante no momento. Agora, é óbvio que esse hospital não chega nem perto da estrutura do Santo Antônio. Mas à medida que ele começar a atender com exame de imagens, à medida que começar a fazer cirurgias de pequena e média complexidade, isso vai impactar, inclusive no Hospital Santo Antônio, inclusive no Hospital Santa Isabel, que deixarão de fazer esse serviço para fazer serviços mais complexos, que é a especialidade deles também. Segundo o IBGE, nós temos 400 mil habitantes e 5 hospitais, né? Então, chegamos a 5 unidades hospitalares. A gente pode dizer que Blumenau, nesse contexto, a partir do momento que o hospital universitário estiver completamente como um hospital, estaria bem servida de hospital? Jorge, eu vou repetir uma frase que o governador Jorginho disse numa das vindas ao Hospital Santo Antônio, que eu até acredito que eu tenha falado aqui na rádio. O governador disse, e você vai lembrar mesmo, que ao longo dos tempos, as pessoas que estão à frente desses hospitais, eles acabavam pedindo pinico para não fechar o atendimento. Hoje a gente percebe esses representantes dos hospitais pedindo recurso para investimento em mais coisas. E isso é muito bom, né, Jorge? Isso é muito bom. Quantas vezes tu ouviste aqui na rádio relatos de superlotação no pronto-socorro de lá? Quantas vezes tu viu relato no pronto-socorro de Santa Isabel? Claro que essas superlotações acabam acontecendo ainda, mas a gente vê muito menos relato. Então, isso é um avanço monstruoso. A questão do hospital universitário, ele vai contribuir com isso. A nova torre vai contribuir com isso. Então, na questão da saúde hospitalar, eu acredito, sim, Blumenau, que já tinha um bom trabalho, está dando um plus com esse hospital. E aí, lembrando que a nossa região é uma das poucas que não tem um hospital público para isso. Então, a própria parceria da FURB com o IMAS, que vai atender basicamente pelo SUS, é um convênio que vai buscar recursos, entre eles da Prefeitura, do Governo do Estado, na medida que vai executando os serviços, né? Então, não há um hospital público. Santa Isabel é filantrópico, Santo Antônio. Então, todas essas instituições, né, não há nenhum gerenciamento do Governo do Estado, nem da Prefeitura. O que acontece são os poderes aportarem recursos para o bom funcionamento deles. Lembrando, Santa Isabel é referência nacional, Santo Antônio é referência nacional e o Catarina, que está passando para a Unimed, a gente sabe que o atendimento, que é um atendimento privado, sempre foi de excelência. É verdade. Só falando do Santo Antônio, além da torre nova que vai começar a ser construída, Santo Antônio vai ampliar o pronto-socorro com um pronto-socorro exclusivo para a pediatria, que vai ser um outro avanço também nessa questão tão importante, né? Mas por que vai ampliar? Porque vai ser construída a torre. Exatamente. Então aquilo ali vai desafogar muito os atendimentos. Quem já passou pelo Santo Antônio sabe, eu fiz uma cirurgia pequena há uns 2, 3 anos no Santo Antônio. A gente sabe que o espaço é meio justo, não é ruim, mas é meio justo, não é um espaço assim, folgado. E isso, imagina o que uma torre vai permitir para o hospital fazer. Com certeza. Alexandre, eu não sei se é coincidência ou não, mas a inauguração mais recente foi essa do Hospital Universitário. E ontem chamou a atenção, né, o
o presidente da Câmara de Vereadores, vereador Ito de Souza, mais uma vez se manifestando contra o Executivo. Desta vez, pela falta de chamado dele em algumas inaugurações, por não estar o nome em placa de inauguração. Ele, inclusive, divulgou um vídeo no Instagram. Eu até queria pedir a tua permissão para rodar esse áudio do Instagram do presidente Ito, para que a nossa audiência entenda o que ele está se manifestando. Não acredito que tenha vindo do prefeito, de tirar o nome do presidente da Câmara Municipal de Vereadores das placas de inauguração. O prefeito não iria agir de tão baixo nível, chegar a esse ponto. Vivemos em uma democracia que no respeito entre os poderes, legislativo e executivo. Essa harmonia não depende das pessoas que ocupam momentaneamente os cargos, aqui é simbólica passageiro, mas sim da força das instituições, que estão e sempre estarão acima de qualquer nome ou sobrenome. A continuidade entre os poderes é um princípio republicano. Era para ser, né? Não é lúcido nem razoável adotar atitudes que tentam ferir a honra de um dos cargos mais importantes do poder legislativo. Como se isso pudesse apagar e minimizar uma marca conquistada para o nosso povo. O respeito a esta casa legislativa deve ser permanente. Não só a mim, aos 15 vereadores. Queremos crer que a remoção do nome do presidente da Câmara das placas de inauguração não tenha sido uma orientação direta do prefeito. Acredito que não. Trata-se de um gesto imoral, pequeno e de baixíssimo nível, incompatível com o espírito de cordialidade que sempre existiu entre os poderes municipais. As obras são do povo, as entregas são para a cidade. E o registro institucional que se compõe a história de Blumenau não pode ser manipulado por interesses momentâneos ou disputas pessoais. Meu trabalho é dentro da lei. Doa a quem doer. Esse é o presidente Ito de Souza, da Câmara de Vereadores de Blumenau, divulgou esse vídeo ontem, né, que é uma edição da fala dele ontem na tribuna, na Câmara, na sessão da Câmara de Vereadores. Essa queda de braço não vai acabar nunca, Alexandre? Jorge, eu acompanhei essa manifestação do presidente da Câmara, é mais um round, né, da queda de braço entre o presidente da Câmara, Hilton de Souza, do PL, e a administração municipal, Egídio Ferrari, que também é do PL. É preciso dizer, para fazer justiça, né, Jorge, que o presidente Ito, o vereador Ito, tem feito reiteradas críticas à administração, críticas pessoais, nominando o prefeito Egídio, nominando o chefe de gabinete, tem feito reiteradas críticas nesse sentido. E a administração municipal, Jorge, ela não tem respondido. A gente não vê o prefeito rebatendo e a gente não vê a administração como um todo rebatendo, porque eu acho que entende que tem que baixar essa fervura. É muito ruim, Jorge, é muito ruim esse nível de conversa, atrapalha inclusive dentro do próprio legislativo, a gente conversa com outros vereadores, sabe que o clima fica bastante tenso. É uma questão muito mais interna do que de repercussão na comunidade. Sobre o que o presidente da Câmara está falando. Eu estive lá na inauguração do hospital e realmente o Ito não falou. Normalmente o presidente da Câmara fala. Tinham, se eu não me engano, 8 vereadores. Eu não sei de quem foi a deliberação, se foram dos próprios vereadores ou foi do cerimonial da prefeitura, mas eles chamaram para falar o vereador Marcelo Lanzarin, que é médico, que foi algumas vezes secretário de saúde de Blumenau, tem muita experiência no assunto e foi uma das pessoas que também tratou esse tema em outras oportunidades do hospital. Quando eu vi essa manifestação, eu achei natural. Né? É o cara que, em tese, tem mais bala na agulha para falar sobre esse assunto. Eu não sei de quem partiu a orientação. Com relação às placas, Jorge, eu te confesso, primeiro que eu acho que é uma situação muito menor, mas eu te confesso que eu não sei se há um padrão para colocação de nomes nas placas de inauguração. Se há um padrão, tem que seguir o padrão, e se nesse padrão está o nome do presidente da Câmara de plantão, porque é isso, né? São os governantes de plantão. Então está o do prefeito de plantão, se for do governo do estado, o governador de plantão, o secretário de plantão. São pessoas que acabam mudando de tempo em tempo, porque é natural. Então,
a prefeitura fez algumas inaugurações antes desse rompimento entre o Ito e a prefeitura. Essas inaugurações contaram com o nome do presidente? Eu não sei. E te confesso que é uma coisa que eu não dou bola. Mas, obviamente, que os políticos dão bola, porque isso é importante ter essa marca. Então, eu não sei o que aconteceu no começo da administração, antes do rompimento, e não sei qual é o protocolo, o que diz o cerimonial. Agora, realmente, se isso acontece, de não colocar o nome, aí também é uma provocação que não precisa. Eu tenho falado aqui que a prefeitura não rebate as falas do Ito, mas também se faz isso aí tu fica alimentando, tu fica dando espaço para que o presidente fale esse tipo de coisa. Agora, com todo respeito a todos os envolvidos, a gente tem coisa mais importante que se preocupar. A gente tem que se preocupar em tentar construir uma relação minimamente harmoniosa, mesmo que a gente não tenha, com o legislativo. E vice-versa, né? Mas diante de tanta crítica, o vereador Ito anunciou que agora volta ao projeto antigo da sede no Centro Cultural e que para colocar em prática esse projeto, ele depende de uma aprovação do Executivo. Pois é. Como é que fica isso? Primeiro, felizmente voltou o projeto original, né, Jorge? Felizmente, Graças a Deus. Desde o começo, ele é fundamental para revitalizar aquele centro histórico. No momento que a Câmara saísse dali e fosse lá para o começo do Garcia ou para qualquer outro lugar, o centro histórico estava fadado a ficar abandonado. Agora, aquele projeto original, um projeto bonito, um projeto moderno, um projeto que prevê uma integração com toda aquela região ali e tal, ele é muito importante. Ponto. Então, que bacana que voltou. Agora, a Câmara não pode construir. Quem faz isso é o Executivo. Quem tem que fazer os procedimentos é o Executivo. O vereador Ito está dizendo que tem recurso para fazer, que é o valor da sobra. Também não dá para usar todo o recurso, mas dá para começar, é o que eu sempre defendi. Tem que começar a fazer. Bom, eu imagino que o projeto que esteja pronto é um projeto arquitetônico, que já foi apresentado, é bem bonito. Então, a prefeitura tem que dar o ok e se estabelecer um cronograma de reuniões para saber o que dá para fazer ano a ano. Não dá para fazer tudo. Então, desses, 25, 26 milhões que a Câmara deve, por obrigação, devolver em dezembro para a prefeitura, desses 26 milhões, quanto que será usado? Parece que tem uma parcela X que é obrigada a devolver. E, bom, então, o que a gente vai fazer nesse primeiro ano? Nesse primeiro ano a gente vai fazer o projeto executivo, vamos ver quanto é que custa, vamos começar a licitar as empresas. Bom, então é esse o cronograma. Mas para se fazer isso, precisa conversa. Precisa sentar o prefeito e o presidente da Câmara, ou os assessores do prefeito, com os assessores, com os vereadores, para começar isso. A cidade precisa desse espaço, a Câmara precisa desse espaço e a gente torce que o diálogo prevaleça nessa condição. É verdade. Para fechar, Mário Cato e o PCdoB na Câmara de Vereadores. O informe fez uma brincadeira, uns entenderam, outros não, chamando de um comunista na Câmara. É realmente meio anacrônico pensar em comunismo nos dias de hoje, Jorge. Eu concordo e tenho também muita dificuldade de entender. Mas respeito muito, muito. E entendo, e o vereador Mário Cato foi muito feliz falando que todo esse processo de chegada dele na Câmara de Vereadores e também todo esse processo da carreira dele é um processo que tem relação com as ideias do comunismo, de participação popular, de conjunto. Então já se criou no primeiro momento o vereador Bruno Win lamentando um vereador comunista, o vereador Flávio Linhares lamentando um vereador comunista, mas eu entendo que a Câmara, e eu conheço bastante o Dr. Cato, conheço a trajetória dele, mas que a Câmara ganha uma das pessoas mais competentes para legislar.
Ele fica só 30 dias, é uma pena. Mas ele é uma pessoa muito articulada, tem muito conhecimento e tem um lado. Tem um lado progressista. Então, a questão retórica é essa do comunismo. Mas não é isso que é importante nesse momento. Importante é a posição política firme do Dr. Cato, do Mário Cato, então vai ser muito bom. E eu sempre brinco que isso é um test drive, né, Jorge? Por quê? Porque o Mário Cato é o primeiro suplente da federação, Brasil Esperança. 2026 tem eleição, um dos 2 vereadores vai sair candidato do PT, provavelmente o Jean Volpato, com boa chance de se eleger. Eu aposto nisso. Agora, nesses casos, quem é que assume se o Jean virar deputado estadual? É o Dr. Cato. Então, está fazendo test drive. Mas, volto a repetir, a Câmara ganha uma grande pessoa durante 30 dias. Alexandre Gonçalves, obrigado pela participação. Jorge, obrigado, sempre à disposição. Um grande abraço a você e um grande abraço a quem nos acompanha. Alexandre Gonçalves, jornalista, analista político do portal Informe Blumenau, conversou com a gente nesta quarta-feira.